E aí galera, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento de manutenção de drivers. Hoje é a aula 6, a gente vai discutir um pouco sobre os circuitos fundamentais das soft starters. Os sistemas básicos que vocês vão encontrar em todos os equipamentos de chave de partida suave, seja ela de qualquer tipo de marca, Vega, BB, Danfoss, qualquer um modelo, eles vão empregar essas mesmas características, esses mesmos fundamentos. Também nessa aula vamos discutir um pouquinho a respeito sobre, vamos analisar um equipamento da marca VEG e dentro de circuitos ao qual a gente irá analisar durante essa aula, nós vamos discutir quais são os principais circuitos que causam falhas, como falha de subtensão, uma falha de subtensão na eletrônica, uma falha E75, E67, E70, uma falha, por exemplo, um E31, que é o erro de autodiagnose, ou seja, que a placa de controle não consegue diagnosticar qual hardware ela está sendo empregado. Vamos fazer uma análise dos diagramas eletrônicos dessa chave de partida suave e vamos determinar quais são os possíveis circuitos correspondentes que possam gerar essas falhas. Então vamos lá? Vamos iniciar então aqui a aula 6 e vamos discutir um pouquinho a respeito sobre os fundamentos. Diferente dos inversores de frequência, as chaves de partida suave elas não convertem e nem armazenam energia elétrica. Elas apenas controlam o fluxo da corrente através do controle da tensão de saída, empregando retificadores bidirecionais controlados, os famosos SCRs ou tiristores. Essas chaves elas têm por capacidade fazer o corte da onda senoidal gradativamente até o instante do seu limiar, ao qual ela vai fechar um contato de bypass, fazendo que toda a energia da entrada seja transferida para a saída, a partir do momento que o motor já saiu de sua inércia. Ou seja, fazendo uma rampa de corrente mais suave para partir desse motor. As chaves de... Interessante frisar aqui que as soft starts, as chaves de partida suave, podem possuir outras características, como em motores CC. Você vai fazer o controle ali de uma tensão PWM, ajustada do mínimo pulso até o maior pulso ali, gerando uma rampa suave em circuito CC. Porém, não é o foco desse treinamento. O treinamento que a gente vai tratar de chaves de partida suaves industriais para motores de indução trifásico. Então, elas, em suma maioria, ou seja, em total maioria, ela vai trabalhar apenas com corrente alternada, tá? Porque ela necessita até fazer uma análise de circuito de disparo, de um zero cross, para poder estar delimitando o corte de onda e delimitando também a rampa para partir desses motores. A gente tem aqui dois diagramas. Eu trouxe aqui, para efeito de estudos, uma rampa de uma partida suave. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu trouxe aqui um modelo de um sinal de uma rampa de partida suave num link CC. Ela tem aqui a largura de pulso, que vai cada vez menos fechada, para cada vez mais aberta, ou seja, cada vez mais liberando energia, gerando uma rampa de tensão gradativa, até chegar no seu limiar. Isso aqui é mais para efeito de estudo, que a gente não vai analisar esse ponto. Apesar de ser muito semelhante, o sistema de corte, porém o sistema é de onda senoidal, ou seja, em corrente alternada, a gente vai fazer o corte da onda, como vocês podem ver aqui. Deixa eu limpar. Tá. Toda soft starter, toda chave de partida suave, seja ela controlando duas fases de entrada ou três fases de entrada, ela vai ter o mesmo princípio. A diferença da soft starter de duas chaves de entrada para três está no custo. Então, assim, para reduzir custos, se coloca duas chaves de controle, forçando um controle na terceira fase. Porque a terceira fase ela vai ter que ser fechada junto às outras duas dentro do motor. Então, você controlando duas, você acaba forçando o controle da terceira fase de forma brusca, vamos dizer assim. Por isso que ela é mais empregada em motores de pequeno porte, aí 130 amperes ou coisa do gênero. Você não vai encontrar chaves aí de 400 amperes que utilizam apenas dois controles de duas fases. Então, como é que funciona o sistema? Isso aqui é o diagrama em bloco do segmento de potência de toda soft start.
Quase toda, porque alguns modelos não possuem um sistema de bypass integrado. Ela vai ter um sistema ali, uma saída a relé, para você estar interligando uma chave bypass externa. Mas geralmente, em grande maioria, possui um bypass já integrado. Por questão de custo, às vezes ela não possui, mas ela vai ter uma saída ao qual você pode empregar um bypass externo, tá? Deixa eu limpar aqui novamente. Vamos lá para o diagrama em bloco. Aqui a gente tem a onda senoidal sendo na entrada da chave de partida suave. E em cada ponto, deixa eu ver, a canetinha está aqui. Em cada ponto aqui a gente tem a passagem por zero. Então essa chave de partida suave, ela vai analisar esses pulsos. Toda vez que a soft start, que o sinal passar por zero, ela vai determinar o tempo entre cada pulso de passagem por zero, e a partir desse tempo ela sabe definir qual é a frequência de rede ao qual ela está trabalhando. Ela tem 2 semiciclos, então 1 dividido por 2 vezes esse tempo vai ser igual à frequência. Então ela sabe calcular a frequência da rede, e calculando a frequência da rede, ela também sabe calcular o tempo do disparo, ou seja, ela sabe calcular qual o ângulo de disparo ela vai efetuar o corte da onda. Deixa eu apagar aqui novamente. Então, ela tem aqui a entrada senoidal e ela tem esse símbolo representa que os tiristores, ou seja, são 2 SCRs em antiparalelo. Fazendo o quê? Uma hora quem é controlado é o semiciclo positivo, controla este de cima. Uma hora ele controla o semiciclo de baixo, o semiciclo negativo, que é esse SR de baixo. Nós vemos aqui também, nesse diagrama, deixa eu apagar aqui, só um pouquinho. Nós vemos aqui então um diagrama que forma o tiristor, ou os SCRs. Nós temos aqui o sistema de bypass, o relé de bypass, que após o fechamento total dos pulsos, ela fecha o bypass. Existe alguma soft start que não possui bypass e permanecem toda a tensão sendo aberta pelos próprios SCRs. Isso são poucas. Por quê? Porque isso acaba causando um desgaste prematuro deste elemento, tá? Dessa chave eletrônica de potência. Porque, querendo ou não, ela fica funcionando durante todo o processo de rotação do motor. Aqui embaixo a gente pode verificar este símbolo de um capacitor e um resistor. Esse aqui é um filtro chamado filtro Snubber. Qual que é a função desse filtro? Toda vez que a chave eletrônica ela corta ou inverte seu sentido, por exemplo aqui, o que o indutor ele tem como característica principal? No momento do seu desligamento, ele descarrega toda aquela energia magnética que ele armazenou, ele tende a descarregar um sinal em sentido contrário à onda. E isso acabaria distorcendo o sinal de entrada, o sinal de saída do circuito. O circuito Snubber ele tem a função de amortecer esses ruídos causados por essa característica do indutor. Ele tem essa função de absorver esses surtos, esses picos de tensão, fazendo com que o circuito trabalhe de forma mais moderada, mais suave, sem mudanças abruptas de tensão durante o sistema. Vamos passar aqui. Aqui foi aquilo que eu expliquei, os princípios de análise da soft start. Ou seja, ela faz, através da análise, principalmente dos pontos de passagem por zero, ela consegue delimitar vários fatores. Por exemplo, ela define aqui um tempo X para uma entrada senoidal e define um outro tempo Y para uma segunda entrada senoidal, com um atraso, vamos supor que esse atraso, vamos considerar ele como X. Então, a partir dessas análises, ela também sabe dizer se a sequência de fase RST está invertida. Por exemplo, ele tem uma fase ali que está TSR. Então, ele sabe, através da análise desses pulsos de sinal, ele sabe que a entrada está invertida. Nas soft starters da VEG, em alguns outros modelos, você tem ali um switch para desabilitar, porque talvez isso não faça muito sentido na sua aplicação, então não é necessário fazer esse controle. Você tem como desabilitar e deixar ela rodando assim mesmo. Mas é um tipo de análise que ela faz dentro do microcontrolador.
Ela recebe esses pulsos de passagem por zero e através dos cálculos dos algoritmos empregados dentro do microcontrolador, de uma tabela de relações de cálculo que ela vai ter, ela sabe definir qual é a frequência, se as fases estão em sentido contrário, invertido, vamos dizer, sequência de fase, né? Ela sabe dizer também, pela ausência desses pulsos, ela sabe diagnosticar e dizer que não tem uma alimentação, ou seja, se ela tiver ali, ela for controlada por 3 fases e tiver faltando, só estiver sendo alimentada com 2 fases, através da ausência desses pulsos de sinais, ela sabe que está faltando a alimentação na entrada e ela vai apresentar uma falha, um E03, que é uma subtensão, ou perda de fase, que é o E03, né? Então, assim, toda a análise dela é feita através desses contatos. Ela vai pegar esses valores ali porque a gente tem na chave, vamos voltar aqui na chave, deixa eu limpar. Apagar. Então, a gente tem esse lado sendo o anodo e esse lado sendo o catodo. E aqui a gente tem o gate. Então, do lado do catodo aqui, ela tem, por exemplo, o K1. E do lado do catodo aqui, ela tem o K2. Então, através desses sinais que são enviados para o circuito que vai tratar esses sinais, através desses 2 pontos, ela consegue analisar a passagem por zero, consegue analisar a falta de fase e todas as outras questões necessárias. Até mesmo porque se a gente for analisar aqui, a gente está vendo os 2 contatos direto. Sendo o K deste lado estando em contato com a alimentação de entrada e o K desse lado está com a saída. Porém, se o circuito ele é fechado, vou representar aqui as 3 fases, a gente tem os resistores, vamos pôr umas impedâncias aqui. Então, se a gente tem as 3 entradas aqui de alimentação, a gente tem esses 3 circuitos que seria o motor. Então, se está sendo alimentado aqui e está sendo alimentado aqui, a gente tem a passagem das chaves pela impedância do motor, fechando um circuito em cada bloco de análise dela, ou seja, em cada tiristor. Esses são os 2 blocos principais. Como a gente viu na aula passada, os inversores de frequência possuem 4 sistemas principais. Ele vai ter o sistema de retificação, o sistema de filtro e armazenamento, o sistema inversor ou modulador CCCA e o sistema de controle. Então a gente tem 4 blocos para os inversores. Para a SoftStar a gente só tem 2 blocos, o circuito de potência e o circuito de controle. Até mesmo pela questão financeira, econômica, para se tornar mais barata, ela tem que ter menos circuito, menos sistemas envolvidos. Mas não é porque ela tem menos sistemas envolvidos que ela é menos complexa do que o inversor. O inversor ele não precisa de uma análise de sua entrada para poder ter um sinal de saída. O inversor ele pega a alimentação que tem na sua entrada, a única análise que ele vai fazer é se ele vai ter uma estabilidade e uma tensão adequada ao sistema. Aí, a partir disso, ele vai gerar a tensão e a frequência que ele quiser na sua saída. A Soft Starter, não. A Soft Starter, de acordo com a sua entrada, ela vai fazer a análise desses sinais e a análise desses sinais vai propiciar que ela dispara de forma adequada, com uma rampa propícia que for programada para a sua saída. Então, ela envolve um pouco mais de análises do circuito elétrico para poder propiciar um sinal de saída mais adequado. E a gente tem muitos sistemas de análise dentro do sistema de controle das Soft Starters. A gente vai ter ali análise de passagem por zero, de temperatura, análise de corrente, nós temos análise por falta de subtensão. Quase todo o processo das análises dela vai estar envolvida no circuito de tratamento de pulsos, tá? Esses pulsos gerados pelo Zero Cross vai delimitar para elas se existe subtensão ou não, como já informei aqui no slide anterior. Então, vamos ver. Então, esse sistema de análise, sendo bem mais complexos, a gente vai pegar aqui uma base, uma SoftStar, uma SSW07, vamos pegar uma placa, uma CPS72. E vamos fazer uma análise desse diagrama para a gente conseguir enxergar essas sinais que ele necessita para poder estar trabalhando, para poder estar gerando os disparos no tempo e no ângulo correto
Qual é o sistema que ela faz a leitura desses parâmetros? Hoje a gente tem a SSW 900, a 900, que faz um controle por inserção de dados digitais ali pela IHM, pelo Soft PLC. A SSW 07, ela tem agregado nela aqueles potenciômetros, ou seja, os sinais necessários para uma rampa de aceleração, desaceleração, controle de corrente, vem todos daqueles potenciômetros. A gente também consegue comunicar ela com protocolos CAN, Modbus, mas isso não vem à relação do treinamento. No treinamento a gente vai focar no reparo dos elementos de potência. Talvez futuro, para uma outra turma, a gente faça aí os sistemas de controle e análise mais propício. Então vamos aqui primeiro. Sincronismo zero cross, que foi o que eu expliquei desde o começo. É a análise que ela faz toda vez que a onda senoidal troca o seu sentido, a direção da sua corrente. Ou seja, toda vez que ela tiver a passagem de tensão por zero, vai ser indicado um pulso para o microcontrolador e o microcontrolador vai fazer suas análises. Esse sistema de análise ele é o que mais dá erro, tanto na placa de potência como na placa de controle. A gente tem ali alguns circuitos que, por exemplo, a gente tem o sistema do Schmitt Trigger, que é um filtro para evitar espúrios, porque se um pulso desse vem de forma errônea, num tempo inadequado ao qual ela vai efetuar esses disparos na chave eletrônica, nos tiristores, isso vai causar trepidação do motor, falha de um sobretorque, um sobreaquecimento dos componentes, porque ele pode estar liberando numa das fases toda a tensão e em outra ele está liberando menos de 30% da tensão, o que causaria ali talvez uma trepidação no motor, um sobretorque dependendo da aplicação. Então os erros relacionados E03, E67, E75, que é, por exemplo, a análise de frequência fora de range, ele às vezes não está na própria análise do zero cross, mas está sim justamente nesses filtros, que acontece bastante, principalmente nas placas de controle. Ele tem um 74HC14 ali, um SMD, que às vezes, dependendo do local, tem muito ataque de componente químico, a corrosão da placa. O que vai acontecer? Ele vai danificar esse elemento, ele pode oxidar, pode quebrar seus conectores, seus pinos ali do CI, danificando um sinal e encontrando uma falha no processo de análise. Eu vou mostrar ele aqui mais explícito. Esse aqui, como eu mencionei antes, aqui ó, o K1 e o K2, que são os dois pontos que vêm de análise. E como vocês podem ver aqui, ó, todo o sistema de análise e disparo, ele é isolado. Ele é galvanicamente isolado à potência do controle. Então vocês podem ver aqui, ó, o sinal de análise para ambos os sentidos vem de K1 e K2. Que a gente tem a onda sinoidal aqui. No momento que K1, vamos supor que K1 está aqui, ele vai fazer o disparo desse LED, emitindo um sinal aqui. Quando ele passar pelo outro sentido, como vocês podem ver aqui, ó, o sentido deles é diferente. Ó. O catodo desse aqui é ligado no anodo desse ópto aqui. Então ele tem a inversão. Ora ele pulsa este optoacoplador, ora ele pulsa esse optoacoplador. Os sinais são enviados a amplificadores operacionais que vão tratar de forma mais segura esses elementos. Tá? Eles vão ter aqui um circuito integrador e eles vão passar aqui por mais um sistema de proteção, que são essa rede de diodos. São uns diodinhos bem pequenos que tem geralmente ali perto do conector XC4, se eu não me engano. Vamos ver aqui uma placa. Isso, o XC4. Ele tem ali uma série de diodos. Tem o V5, o V6 e o V7. Esse aqui é justamente o V5. Então ele vai fazer aqui toda a análise. Toda vez que ele passar para o zero, ele vai emitir um pulso, delimitando para o microcontrolador fazer os cálculos necessários para o trabalho de disparo, para o trabalho de análise de frequência, verificar se está no range correto. Esses aqui são os 74HCs14, os que eu falei, as portas Schmitt Trigger. A gente pode verificar aqui pelo desenho da esterésia. Esse aqui é o D2.
Ou na placa de controle ali da SW07, a gente vai ter aqui o D2, e se eu não me engano esse aqui é o D1. Deixa eu pegar aqui uma placa. Isso, é o D1. O D2, toda vez que você tiver um erro relacionado à frequência, análise de pulso, a falta de fase, às vezes você tem as 3 fases na entrada adequada de forma correta, mas aqui ele está dizendo que não tem, está tendo subtensão, está faltando fase, está dando perda de fase na soft starter. Ou mesmo a soft starter tenta partir, ela pisca o LED de room, porém ela não tem resultado de saída nenhum. O motor fica ali piscando só e não faz nada. Pode estar relacionado a esse circuito aqui, é o D2. O D2, toda vez que análise de frequência, sincronismo de disparo, sincronismo de rede, eu vou mostrar mais adiante aqui, ó, o sincronismo, que foi esse, deixa eu apagar aqui para ficar mais nítido. Como vocês podem ver, esse aqui é o sincronismo da fase R. Sincronismo da fase R, depois ele passa para esse circuito Schmitt Trigger. Opa, vamos voltar aqui. Então ele vai passar por esse Schmitt Trigger D2. Tem bem aqui um, aqui outro, aqui está os potenciômetros e aqui está os bornes. Toda vez que você tiver um problema com frequência, análise de frequência, assim, falta de sincronismo, em grande maioria o problema está nesse Schmitt Trigger. Ele danifica bastante. Disparo de forma inadequada, disparo tripidando o motor e todas as condições de entrada estão ok, a análise está ok, 74HC, o D1. Apresenta muita falha também. Isso aqui causa vários problemas, como sobretorque. Às vezes você vê 2 fases só funcionando. Lógico, a software vai entrar em falha assim que ela começar a acionar. Que mais? Vamos lá, tá. Esse aqui é o sincronismo, como eu disse. E a gente tem aqui o circuito de disparo. Aí ele tem os feedbacks. Todo feedback também vai ser relacionado ali ao K1 e K2. Que é de forma a analisar esses sinais pulsos, se eles estão vindo no tempo adequado. O microcontrolador sabe se está tendo uma saída, porque até mesmo para que haja uma tensão na sua saída, deve haver uma corrente para o SCR trabalhar. Se ele não tiver uma corrente de manutenção, ele não vai disparar. Então ele consegue analisar se há esse feedback, esse retorno desse disparo, para ele poder não chavear, mas para ele poder controlar o sistema de forma adequada durante todo o processo de rampa de aceleração e de desaceleração. Até mesmo o sistema ali do bypass, às vezes ele liga o bypass, mas o bypass não fecha o contato. Por quê? Porque ele não chega a abrir toda a onda senoidal. Deixa eu desenhar aqui. Ele não chega a liberar toda a onda senoidal antes de fechar o bypass. Vamos supor, ele deixa eu apagar aqui e explicar o que eu estou tentando dizer. Por exemplo, a onda senoidal está aqui, bem no finalzinho. Aí ele deixa um pedacinho. Então, bem próximo de chegar ao valor completo da onda senoidal, ele fecha o contato de bypass. Então, ele consegue identificar através do feedback se a onda senoidal está passando na saída por completo. Caso ela não esteja passando por completo, ele sabe que o bypass, por mais que tenha sido acionado pelo sistema de controle, não fechou um contato. Então ele vai dar falha de bypass aberto. Circuito de disparo. Como eu mostrei lá, tanto o circuito de disparo como o circuito de análise do zero cross é isolado. Porém, o circuito de disparo ele tem um ópto isolador composto por um diac. Se vocês verem mais aqui, ó, toda a energia, toda a tensão necessária para o disparo vem do próprio circuito, não vem da fonte chaveada, não vem do sistema da eletrônica. Ou seja, a própria energia que vem do circuito de potência é quem efetua o disparo, assim como um dimmer. Aí você tem ali uma carga, aí você tem ali o seu
diac, um resistorzinho, vamos supor assim, um potenciômetro. Então a própria tensão, aqui a gente tem a entrada de um lado, vamos supor fase R e fase S. Então a própria tensão do sistema de potência que vai efetuar o disparo do gate. Então aqui a gente tem uns varistores, tanto de proteção quanto para manobras. A gente tem um varistor aqui nos dois lados do pulso. Aqui a gente tem os disparos dos SCRs ou dos tiristores. Aqui do lado de disparo de controle, sim, é efetuado através das tensões da fonte de alimentação da eletrônica, porém é isolada. Circuit snubber. Passa aqui para o diagrama do circuit snubber. Toda soft starter, em sua maioria, precisa ter um circuit snubber. Por quê? Como é uma chave eletrônica, se ela tiver um pulso reverso ali, vamos supor na faixa de 2 vezes a tensão nominal, uma chave eletrônica que trabalha em 600 volts, e você tem um pulso de tensão reverso de 1200 volts num instante muito pequeno, mas é propício à queima dessa chave. Porque ela trabalha com 600 volts, você está tendo um impulso, um disparo reverso, por conta dos indutores das bobinas do motor, muito alto ali, podendo ocasionar a queima dessas chaves. Então esse circuito formado por um capacitor e por um resistor, ele tem a seguinte característica de absorver esses picos de tensão causados no momento do fechamento das chaves. Então ele vai absorver, ele vai servir como um filtro, retirando esse súbito de tensão e amortecendo a tensão. Lógico, ela não vai ficar 100% senoidalzinha, bonitinha ali, só por causa do snubber. Vai ter um pequeno espúrio, mas nada que danifique o sistema. Então o circuito snubber ele vai ter a função de amortecer esses espúrios da rede. Da rede não, do retorno das bobinas do motor. Referências de controle. E04, E03 também pode ser ocasionado por isso, porque os TCs... Deixa eu ver se eu tenho... Tá, antes de eu explicar essa outra situação, eu vou explicar essa daqui. O sistema de controle, formado por aqueles potenciômetros, aqueles trimpotes, em cima da placa de controle da SSW07. Eles também, todo sinal, como eu já mencionei antes em outras aulas, todo sinal analógico para efetuar esses controles são feitos através de queda de tensão. Então aqui a gente tem a tensão principal e são ligados no aterramento. Através de uma queda de tensão propícia pelo potenciômetro, pelo ajuste do potenciômetro, você vai ter um valor X. A gente pode ver aqui um filtro, um passa-baixa provavelmente, formado por um resistor e um capacitor ligado ao terra, que vai fazer sinais de espúrios se tornarem mais adequados à análise do microcontrolador. Então a gente vai ter aqui um filtro passa-baixa, emitindo um sinal de tensão em corrente em tensão contínua para o microcontrolador analisar e de forma a calcular, de acordo com a queda de tensão, qual é a rampa que foi parametrizada através desses contatos físicos. A gente pode ver aqui o trimpote TP3, é o sistema de aceleração, desaceleração, corrente, limitador de corrente e o kick time, que é aquele tempo antes da partida do startup da chave de partida suave. Monitoramento de tensão, esse aqui eu vou explicar depois, vamos voltar lá para sistema de referência. Tá, eu não tenho, mas eu vou tentar desenhar aqui. A gente tem a placa de controle da Soft Starter. Aqui ela vai ter a entrada do TC e a entrada do NTC, que faz o monitoramento da temperatura das chaves de potência. E aqui a gente tem os dois TCs. Seguindo eles, a gente vai ver ali 3 filtros indutivos. Muitas vezes acontece um súbito, por exemplo, uma descarga atmosférica. Chegou a afetar a carcaça, o barramento, onde estava o quadro, onde estava aplicada essa soft, e esse NTC estava empregado, ele é conectado diretamente ao dissipador. Esse dissipador recebeu essa descarga e
acabou, querendo ou não, injetando nesse circuito uma tensão muito alta. A gente tem os filtros. Esses filtros podem romper, podem abrir, não só por uma descarga atmosférica, mas até mesmo alguém foi fazer uma solda com uma amiga, alguma coisa, afetou o circuito ali, fazendo uma descarga e danificando esses filtrozinhos que tem aqui em cima. Às vezes vocês vão fazer a medida ali, pode fazer em teste de continuidade mesmo, porque como ele é uma bobina, é um curto-circuito. E vocês fazendo o teste de continuidade, vocês vão detectar se ela está aberta ou não. Ela estando aberta, ela vai apresentar erros no sistema de controle, porque como não tem um sinal a ser analisado, o sistema de controle não consegue delimitar quais são as funções, qual a temperatura. No momento de partida, às vezes não apresenta nenhuma corrente, está lá zerado uma das correntes, ou ele fala que deu perda de fase, porque em uma das duas análises de corrente, ele está dando zerado, ou um valor muito flutuante, porque como está aberto, ele não tem referência alguma. Então, você pode avaliar esses filtros. E04 geralmente está relacionado a isso. Em algumas situações pode ser que o NTC danificou, mas são raros. O sistema ali, esses filtros são assim, em grande maioria apresentam defeito mesmo. Não defeito, eles são feitos para proteção do micro, então eles abrem por esse motivo. Houve algum tipo de surto por fora do sistema, ele vai romper fazendo a proteção do circuito de controle. Então ali você vai ver os três, são três filtrozinhos. Eles são aqui o L7, o L5 e o L6. São PDLF 4500L. São esses três filtrozinhos aqui. Tá, voltando lá. Tá, E70. O que acontece? O sistema de controle, se a alimentação da eletrônica que controla o sistema não funciona, estiver abaixo do nominal, essa soft starter tem a característica de apresentar que há um problema de subtensão no link CC. Ou ele vai apresentar erro na alimentação da eletrônica, o E70. Duas causas prováveis. Ou o sistema realmente da fonte está com problemas, tendo algum tipo de surto, de um curto-circuito que está drenando o sistema de tensão dela, deixando valores abaixo do nominal, ou o sistema que faz a análise desse circuito está apresentando problema. Em grande parte é o circuito de análise que está dando problema. Porque quando a fonte está com algum tipo de problema, então ele já não liga. Então você já detecta de fato um problema na fonte ou no secundário. E aqui eu trouxe o sistema da fonte, justamente para mostrar algumas tensões que a gente vai utilizar. Esse modelo, o SSW07, ele emprega 12 volts, 24 volts e 3,3 volts. E também ela não está aqui, mas ela emprega o 48 volts para os bypass. A gente tem aqui o sistema de realimentação após o primeiro disparo, vem daqui, né, do VF, que é o valor que fica ali no capacitor após ser retificado pela ponte retificadora. Então ele tem uma queda de tensão, faz o primeiro disparo, chaveia o chopper, fazendo nos seus secundários apresentar as tensões propícias e também na malha de realimentação. A malha de realimentação começa a ter energia aos 15 volts, então ela vai passar desse sentido para cá, alimentando o CIPWM. E o que acontece? Tendo uma queda de tensão de 15 volts aqui, vamos supor que a gente ligou a placa de controle em 220, então a gente vai ter 311 volts retificado nesse ponto. E aqui a gente tem 15 volts do sistema de realimentação. Como vocês podem notar, ó, o mesmo GND do sistema de retificação do link CC é o mesmo GND que é aplicado na malha de realimentação. Então a gente vai ter essa diferença de potencial. Por isso que depois do chaveamento, quem passa a alimentar o CIPWM é a própria tensão gerada no chopper. Então a gente vai ter uma diferença de potencial de 15 volts para 311 em cima desse resistor R2 de 750K. Este modelo ele emprega aquele IC2A,
que ele necessita desse resistor de startup. Também tem outro modelo que é o IC3BR, que já não emprega esse resistor de startup, tá? Ele já tem um outro sistema de realimentação. Porém, não vem o caso aqui durante essa aula, a gente pode estar explicando ele futuramente. Aí a gente vai ter, aqui é o circuito no qual eu quero chegar. Eu só deixei tanto o sistema da fonte como o sistema de retificação aqui para demonstrar da onde vem essas tensões que ele faz a análise. Esse VDD é o do circuito de realimentação, tá bem? Deixa eu apagar aqui. Aqui. Vem do circuito de realimentação que faz o controle no primário e o funcionamento do CIPWM. A mesma tensão de alimentação é aplicada na alimentação do amplificador operacional comparador. Você pode ver que ele é um LM311 e aqui ele também é aplicado a esse óptico isolador. Como vocês podem ver, são dois GNDs diferentes. Esse aqui ele está diretamente envolvido na malha do primário e esse GND já está envolvido na malha do secundário. Como a gente pode notar aqui, ó, o GND do secundário é diferente, é outro referencial do que o do primário. Mas voltando aqui. Esse circuito, às vezes, apresenta a falha ali a falha de alimentação da eletrônica e ele vai ter aqui esse sistema. Então, a gente tem o mais VFF, que vem lá do capacitor do link CC, depois de ser retificado. Ó, a gente tem aqui a ponte retificadora, formado por aqueles 4 diodos que ficam geralmente colado bem próximo do capacitor, desse capacitor C2. Aquela tensão retificada aqui é analisada aqui. Então, a gente vai ter uma queda de tensão nesse circuito, formado por essa malha resistiva. E a gente tem aqui, ó, o VDD e um Zener de 4,7 volts, garantindo nesse ponto aqui, na entrada inversora desse comparador, o 4,7 volts. Caso a tensão aqui seja menor que esse valor, ele vai disparar um sinal aqui fazendo com que esse LED acenda e gerando esse sinal, AirLink. Esse AirLink ele vai parar, deixa eu ver, não, ele vai parar na placa de controle, mas na placa de controle já não tem mais nada, a gente já vai ter esse sinal sendo aterrado aqui, caso a tensão seja abaixo do propício. Esse sinal sendo enviado para a placa de controle, ele vai apresentar essa falha de subtensão no sistema de eletrônica, falha de alimentação da eletrônica, que é o erro E70, isso. Tá, então, geralmente são esse circuitozinho aqui, formado por esse CI N6, comparador, que dá esse problema. Identificação de hardware. Muita gente me perguntou, professor, E31, E41. O que acontece? Dentro do microcontrolador da placa de controle, ele vai ter duas opções de software, que é o para controle de 3 fases e para controle de 2 fases, e são diferentes. A placa de controle da SSW08 não funciona na placa de potência da SSW07. Por quê? A SSW08 vai controlar 2 fases e ela não tem como ela vai receber 3 sinais, ela não tem como tratar esse terceiro sinal porque o software embarcado nela é para controle de 2 fases. E vice-versa. A placa de controle da SSW07 controla 3 fases. E a placa de potência de uma SSW08 só controla 2. Então, ele não vai propiciar os sinais de disparo para a terceira fase. Então, ela vai apresentar erro. De algumas formas, geralmente quando você casa essas duas placas incompatíveis, ele começa a piscar, pisca ali o LED vermelho, e daqui a pouco ela vai apresentar E31, E41, que é o erro de autodiagnose, é o erro de identificação de hardware. Algumas situações dá para você resolver, ou, por exemplo, eu estou com a placa da SSW07 e a placa de controle da SSW07, mesmo assim ela está me apresentando um problema, ela está me apresentando um erro. Isso vai estar relacionado a 2 segmentos.
Um que fica na placa de potência e outro fica na placa de controle, como eu vou mostrar aqui. Tudo através da queda de tensão. Sinal analógico, sinal identificação de hardware vai ser através da queda de tensão. Então é de suma importância que vocês entendam muito bem como delimitar qual o valor de queda de tensão, qual a corrente passa por um circuito, por um ramo. Isso é de suma importância. Então a gente vai aqui. A CCS 7A, você vai encontrar ali no conector X, C4, pino 3, esse detecção de mecânica. Esse valor é comum em todos, de 1K, é um resistor R43 e um capacitorzinho SMD aqui, de 16 volts. Se caso esse circuito, esse resistor fechou curto, ou esse resistor ele abriu, fechou curto e abriu, a mesma situação do capacitor, se ele fechou curto, ele vai influenciar diretamente a essa análise do microcontrolador. Ele vai apresentar essa falha, E31, E41, ou muitas vezes não vai apresentar falha nenhuma, mas no momento de partida da soft start, porque como ela não sabe o que ela é, ela não vai partir. Então vocês podem estar verificando. Esse circuito aqui fica na placa de controle, tá? Esses aqui, ó, da CPS 72, CPS 73, CPS 74, ficam na placa de potência. E ele vai ser esse resistorzinho aqui. Naquele diagrama que eu forneci para vocês dos equipamentos da VEG, lá vocês vão ter uma tabela que define qual que é a versão que ele está aplicando, qual o valor e qual é a potência. Então a gente tem aqui na CPS 72 um resistor R92 de 7,5K. Na CPS 73 ele já vai ter para duas versões. Geralmente essa aqui está definindo, uma é para SSW 07 e a outra para SSW 08. Nos dois casos. Então aqui a gente vai ver, vai ter um resistorzinho na CPS 73 para as softs SSW 07 de 2K21, ou seja, 2K2. E para SSW 08 a gente vai ter um resistor ali, que é o R92, de 1K2. Na CPS 74 a gente já tem um resistor muito menor. A gente tem um resistor de 681R para SSW 07 e um de 332R. Então, assim, voltando àquela questão de queda de tensão. Vou apagar aqui. A gente tem na placa de controle um resistor. Opa, desculpa. De canetinha. A gente vai ter um resistor com valor fixo. Aqui GND. E aqui a gente vai ter o referencial de 3,3 volts. Esse daqui é 1K. Desculpe, 1K é o de baixo. 1K. Cadê a borracha? Borracha aqui. Show. A gente sabe, nós sabemos que aqui, nesse ponto, a queda de tensão vai ser propícia ao valor do resistor. Então a gente tem 1K aqui. Vamos pegar aqui um que esteja mais próximo, 1K1. Nessa situação, para identificar que aqui vai ser uma SSW08 do modelo CPS73, ele vai identificar que é uma CPS73 porque os valores são diferentes, ó, como vocês podem ver. A gente vai ter aqui 1K2. Então, vou utilizar a calculadora aqui. A gente tem 3,3 volts dividido por 2.200 ohms. A gente tem essa corrente. Para a gente saber qual é a queda de tensão naquele ponto, a gente multiplica pelo resistor do GND ali. A gente vai saber a queda de tensão em cima dele, vezes 1000. Então, 1,5. Quando ele identificar nesse ponto aqui 1,5 volts, ou seja, cadê você? Seja 4, aqui. Ó, a gente tem um R1 e aqui vem desse circuito, certo? Então, quando ele identificar neste ponto 1,5 volts, o microcontrolador vai entender que ele é uma CPS 73 para uma SSW 08. E se no software embarcado dentro do microcontrolador tiver um software para SSW 07, o que vai acontecer? Ele vai entrar em conflito, vai piscar e vai apresentar a falha de erro de autodiagnose, porque ele não sabe identificar
o porquê ele tem um valor e dentro do microcontrolador o software fala que ele é outra coisa. Agora vamos fazer aqui, por exemplo, se fosse para uma... Vamos apagar esse circuito. Aqui. Vamos aplicar agora para essa de baixo, 681R. Vou pegar aqui a canetinha. Em canetinha. Peraí. Canetinha aqui. 681R, ó. Chique? Então vamos lá novamente para a calculadora. Nós temos 3,3 volts dividido por 1.681 ohms. Então essa é a nossa corrente. Para a gente saber qual que é a tensão ali embaixo, a gente multiplica novamente por 1.000. 1,96. Chique? Então se aqui nesse circuito ele identificar o valor de 1,96 volts, ele sabe, a placa de controle vai identificar que a placa de potência dela é uma CPS 74 para uma SSW 07. Show de bola! Se ela tiver com a placa de controle correta e placa de potência ok, ela vai efetuar os cálculos para poder trabalhar de forma adequada. O sistema de corrente, pelo fato de a gente ter CPS 74 de algumas correntes variadas, você vai modificar no parâmetro 295. O parâmetro 295 você vai indicar, isso já é uma inserção digital, porque dentro do software você vai colocar qual o valor que ela trabalha. Mas ela sabe que ela está trabalhando com uma CPS 74 de uma SSW 07, e aí ela vai ler aquele valor descrito em 295 e vai calcular as diferenças, porque por mais que o TC seja igual num modelo de soft starter, você tem ali variações de corrente, de acordo com a carga que ela vai ser empregada. Às vezes você pega ali uma CPS 72. Ela vai identificar como uma CPS 72, porém, lá no parâmetro 295 você colocou que ela era de 130 ampere, que utiliza a placa CPS 73. Aí ela vai entrar em conflito, porque ela vai tentar ler uma corrente de um TC, mas ela está lendo a corrente de outro TC que tem outras características. Então é de suma importância. Toda vez que efetuar os reparos, você reinicia, faz o hard reset da placa de controle, no parâmetro 204, o valor 5, e depois vai no parâmetro 295 e verifica se ela identificou a corrente de trabalho correta. Se não identificou, você vai lá e altera os parâmetros de forma propícia, de forma adequada. Beleza, galera? Para não ficar muito massivo, acho que é isso daí, essa aula. Tentei explicar bastante coisa e a gente se vê na aula online dessa semana. Show? Forte abraço aí, um bom descanso a todos e até mais.